Você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas. O que você pensa? O que cita a Bíblia? Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, Curitiba, bom dia você da 91.3, Pastor Marco Antônio acabou de sair dos estúdios aqui da 91.3, Líder FM, aquele abraço, Pastor Marco Antônio, bom final de semana, Pastor Marco Antônio aqui conosco. Também eu quero mandar um abraço para a pastora Silvia Viana, que acabou de sair dos estúdios aqui da 102.1, que bom nós estamos aqui com você. Bom dia, São Paulo, bom dia, Curitiba, bom dia, Brasil, bom dia a você que me ouve pela Rede Amor e Graça. Estamos ao vivo com você no Amor e Graça. Você já baixou o nosso aplicativo? Baixe o nosso aplicativo Amor e Graça para você nos ouvir em todos os cantos do mundo. Você baixa o aplicativo e você nos ouve em qualquer lugar do planeta. Amor e Graça. Pesquisa aí no Play Store, no App Store do seu celular, Amor e Graça, e ouça o nosso programa 24 horas por dia, músicas, canções, programa de psicologia, enfim, o Amor e Graça está aí. Preparado especialmente para você. Também eu quero mandar um abraço para todos que já estão me assistindo no canal do YouTube. Estamos com você no canal Amor e Graça aí no YouTube. Você que está no canal Amor e Graça, você já viu estúdio diferente hoje, então você sabe que nós temos convidados, né? Temos convidados hoje aqui na programação e o tema de hoje é sobre santidade. Participe conosco através do 96504 9910, 96504 9910. Você que está fora de São Paulo, prefixo 11 96504 9910. Afinal de contas, é preciso ser santo para você ser salvo? Afinal de contas, o que é santidade? Essa palavra tão mal interpretada em algumas igrejas. O que é santidade? Será que temos que ser santos para sermos salvos ou não temos que ser santos? Então você pode fazer as suas perguntas hoje aqui para os nossos convidados através do 11 96504 9910. Lembrando que a primeira meia hora eu faço as perguntas para os nossos convidados, a segunda meia hora você faz a pergunta para eles e na terceira meia hora eu faço as perguntas finais para os nossos convidados, dando aquele momento para as considerações finais. Mais uma vez vamos receber aqui os nossos convidados. Deixa eu começar aqui pelo novato, né? Está aqui hoje pela primeira vez aqui conosco. Hoje temos 3 convidados no programa, hein? Reverendo Lucas Rezende, prazer recebê-lo aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas, reverendo. Bispo Emerson, o prazer é todo meu de pela primeira vez participar aqui, né? Fico segurando a capa do Elias aqui, aí ele me carrega o Eliseu por onde vai, né? E aí eu agradeço já o convite do pastor Cruvinel e, né, a abertura que o senhor me dá para poder estar no programa, falar essa audiência que é nova para mim, mas que com muito carinho eu saúdo com a paz do Senhor e desejoso que o programa seja uma bênção na vida dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela receptividade, bispo. Tá certo, eu que agradeço a participação do reverendo Lucas Rezende, ele que é presbiteriano, né? A única informação que foi me dada é que ele é presbiteriano, não sei mais nada, que o pastor, nosso convidado aqui, que está sempre conosco, Roberto Cruvinel, não passou muito da história. Pastor Roberto Cruvinel, já sei de cor a história dele, né? Bacharel em teologia e tudo mais, Reirene Tuquírio, e faz também ali ele é mestre de capoeira, né? Todo mundo já conhece a sua história. O pastor Roberto Cruvinel passa aqui em várias rádios de São Paulo, né? Você sempre vai escutar o pastor Roberto Cruvinel e é uma satisfação, pastor, recebê-lo novamente aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bispo Emerson, meus queridos irmãos, companheiros, você que nos dá o prazer, a alegria da sua audiência, eu saúdo a todos com a frase que eu falo sempre, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. O reverendo Lucas Rezende é doutor em História da Cultura e da Arte, pastor da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. E ele se compara a Eliseu, porque de fato Eliseu, segundo os textos bíblicos, fez
um número maior de sinais do que Elias. Eita! Então ele quis dizer que ele faz mais sinais mas que o não tem senhor. problema não. Bom demais ver meu Vai amigo. sobrar o Geazi aqui, no É. vendido. Um prazer grande ver meu amigo pastor Luciano Scala estar com vocês aqui num assunto que é extremamente importante para a igreja brasileira que está no mundo, não é? O entendimento do que seja santidade. Muita gente não tem noção do que é isso, não. Tá certo. Pastor Luciano Scala, também mais uma vez conosco, prazer recebê-lo aqui no programa, respondendo suas dúvidas, pastor. Bom dia, bispo. Bom dia a todos que estão acompanhando a paz do Senhor Jesus. A todos é um prazer rever pastor Roberto Cruvinel, rever o reverendo Lucas, rever todos vocês que estão conosco, toda a equipe aqui da rádio. E vamos juntos falar de um assunto tão interessante, relevante para a nossa caminhada com Deus. Eu tenho certeza que aqueles que ficarem conosco terão bastante conteúdo aí até o término da nossa programação. Está certo. A primeira pergunta eu faço para os três, cada um vai ter aqui um tempinho para responder. Ser santo é ausência de pecados ou ser santo é ser separado para Deus? Começando pelo pastor Roberto Cruvinel. Ser santo, pastor Roberto Cruvinel, na sua opinião, é ausência de pecados? Ou seja, eu sou santo, eu não cometo pecados, ou eu sou separado para Deus? Não, na verdade, ser santo não é ausência de... ou na questão da convicção da ausência de pecado, não. Ser santo é a convicção de que se é pecador e a consequência de que esse pecado traz. O texto diz que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. O pecado gera morte, Romanos 6, 23, e a Bíblia diz que todos são pecadores, Romanos 3, 23. Santificação é um produto da salvação. A salvação se dá pela graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Agora, bispo, quem é salvo demonstra o resultado, porque salvação é algo muito pessoal, é até empírico, não é? Mas ela gera um resultado. Por isso que Tiago disse, mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a fé através das minhas obras. Então, a salvação gera santidade, que em soteriologia, que é a doutrina da salvação, é chamada de soteriologia subjetiva. O texto de Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Esse trecho demonstra que se você é salvo, você gera alguma coisa. E o resultado da salvação é a santidade, separação, ou aborrecer o pecado, ou se parecer, conforme está no Evangelho de João 1, 12 e 13, se parecer com Cristo, não é? Por conta da adoção como filhos que o Senhor Deus faz. Está certo. Pastor Luciano Scala, ser santo é ausência de pecados ou ser separado para Deus? Eu acredito que seja a segunda opção, ser separado, porque não tem como nós falarmos na ausência do pecado ao ser humano. O pecado ele é algo inerente, ele faz parte da estrutura do homem. Nós lidamos com o pecado, nós lutamos uma luta constante contra o pecado, mas nós sempre pecaremos. Então, ser santo é exatamente você ser parecido com Cristo, buscar ser parecido com Cristo. Algo que o pastor Cruvinel colocou, né, acerca de você ser semelhante a Cristo. O santo, ele tem atitudes. Percebe que lá em Tiago, quando a Bíblia fala acerca da fé sem obras, Tiago vai dizer claramente que a pessoa não é salva pelas suas obras, mas aquele que é salvo, aquele que tem um relacionamento, aquele que é parecido com Cristo, necessariamente ele terá as boas obras, né? As boas obras não é um elemento salvífico, mas aquele que é salvo, sim, ele vai praticar boas obras. Está certo. Reverendo Lucas Rezende, ser santo é ausência de pecados ou é ser separado para Deus? Bispo Emerson, primeiro eu queria elogiar a sua pergunta quando você trata sobre a ausência de pecado, né? Porque me faz lembrar de um pastor, de um bispo da igreja anglicana chamado John Charles Riley, que ele diz que há pecado na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. O que ele está querendo dizer com isso? A corrupção original
está presente nas nossas vidas. Então, assim, nós conseguimos por completo nos desvencilhar do pecado até que, como o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que é corruptível venha se revestir de incorruptibilidade, mas isso, segundo o apóstolo, está ligado a um evento futuro. Então, por enquanto, nós estamos sendo renovados, mas seremos, sim, aperfeiçoados. Vivemos nessa esperança, né, de que a santidade seja estabelecida de uma vez por todas por Deus. E eu resumiria, assim, a minha concepção de santidade, né, o pastor Cruvinel falou da formação aí na área de História da Cultura, citando aqui um autor que nem é cristão, o Mark Twain. Mark Twain é um grande autor na literatura, né, respeitadíssimo. Escreveu uma das obras clássicas da literatura chamada Príncipe e o Pobre. O senhor lembra de alguma outra, pastor Covenel? Não foi ele que escreveu Tom Sawyer? Acredito que sim. Acho que foi, se não me falha a memória, né? Porque é norte-americano, né? Pois é, e o Mark Twain, ele diz que, na verdade, existem 2 dias importantes na vida da gente. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre porque nasceu. Nós, como cristãos e conhecedores da verdade mais absoluta das Escrituras, podemos dizer que, na verdade, o dia mais importante é o dia que a gente nasce e nasce de novo. Quer dizer, o dia que a gente nasceu fisicamente e o dia que a gente nasce espiritualmente. Porque é nesse dia que nós descobrimos para que nós nascemos. Eu acho que santidade tem a ver com viver para a glória de Deus. Vocês que foram comprados por bom preço, agora glorificar a Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,20. Então, quer dizer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Santidade, eu acho que tem a ver com beber um copo d'água para a glória de Deus. Está certo. Está certo, reverendo. Opa. Eita. Que coisa, hein? Cuidado, eu fiquei até irmão. emocionado aqui com a... Cuidado, hein, irmão? O que tá acontecendo com Quando você? ele falou da água... Não, ele tava falando do primeiro autor aí, quando ele falou da água... O pastor Luciano, eu já tava falando que esse autor anda meio dualista, não tá não? Há uma coisa dentro da outra. Tá vendo? Ô, reverendo, já que o senhor tocou nesse assunto, então eu vou fazer uma pergunta pro senhor com a réplica aqui do pastor Luciano Scala, porque ele foi formado inclusive, Universidade Católica, né? E passou pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela traz um conceito, né? Muito antigo já, de muitos anos atrás, que impera dentro hoje das igrejas evangélicas, que é a busca da santidade com uma ausência de pecados para o crente ser merecedor das bênçãos de Deus. Né? Não adianta falar, qualquer crente que você vai, qualquer igreja, ele tem a concepção que se ele está passando por uma tribulação, está vendo alguma punição, primeira pergunta que o crente faz: estou em pecado. Estou em pecado, eu estou cometendo alguma coisa errada, Senhor, me mostra meu erro, porque eu não tomei posse da minha bênção. Ou seja, isso é uma tradição católica que vem essa busca da perfeição durante muitos e muitos anos. Né? Por que o crente até hoje, na sua opinião, o reverendo Lucas, ele busca essa santidade, mesmo vivendo numa igreja presbiteriana, por exemplo? Se você perguntar para muitas pessoas ali, que eles têm ali a concepção que eles estão salvos, né? Eles têm esse pensamento: poxa, Deus está me punindo, eu acho que isso é um castigo de Deus, eu acho que eu não tomei posse dessa bênção por causa desse pecado que eu estou cometendo, o Senhor me mostra o pecado. Por que essa, o senhor conhece bem de história, por que essa concepção católica entrou tão profundamente na igreja evangélica, está até hoje na maioria dos ministérios e poucas pessoas tocam nesse assunto? Bispo Emerson, eu não consigo, né, continuar aqui de novo sem elogiar a sua pergunta de novo, né, porque eu acho que você está indo nos pontos muito interessantes aí, né, relacionando agora o sofrimento, a tribulação, né, com a própria santidade, mas num contexto muito popular, de que se você fizer uma coisa errada, Deus vem como um juiz e te pune e tal, e nós precisamos olhar para as outras dimensões da tribulação, do sofrimento. É porque eu toquei num ponto aqui que para mim santidade tem a ver com viver para a glória de Deus, porque veja só, você vai começar a perguntar em cada ato como que você está ou se você está glorificando a Deus. Se você está glorificando a Deus em qualquer coisa que você esteja fazendo, você está vivendo a santidade, você está vivendo aquilo que Deus chamou para viver. Agora, indo mais direto no seu ponto, aí eu falei sobre as diferentes dimensões, né? Então eu acho que falta conhecimento da palavra. O povo perece porque falta conhecimento, porque há diferentes dimensões da nossa compreensão sobre tribulação. Há sim punição de Deus, digamos assim, eu nem digo punição, a justiça de Deus que vem, e muitas vezes ela vem na forma de um castigo, algo que relaciona-se com as tribulações da vida. Mas precisamos lembrar, nesse aspecto que eu estou colocando aqui da glória de Deus, é porque as pessoas às vezes também nutrem uma certa expectativa em relação a Deus, de que o compromisso de Deus é te fazer feliz.
quando na verdade o compromisso que Deus tem é com a sua própria glória. E se nós entendemos isso, nós vamos sair dessa dimensão da tribulação como meramente algo punitivo para entender que Deus trabalha na nossa própria vida através das dificuldades que a gente passa. Nós somos aperfeiçoados para nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ou seja, isso tem tudo a ver com santidade, porque santidade é ser separado, é ser aquilo que Deus te chamou para ser, e às vezes você só aprende quebrando a cara e Deus permite que a gente leve aí umas pancadas de vez em quando. Pastor Luciano Scala, eu sou psicólogo, eu trabalho com os traumas do passado e até eu vou falar a verdade. Quando alguma coisa não dá certo assim, que eu passo uma tribulação, eu já começo a analisar minha vida. Meu Deus, será que Deus está triste comigo? Será que Deus está me punindo? Será que Deus não está se agradando com algum ato? É essa concepção católica, né, de centenas e centenas de anos que as pessoas buscavam ali a santidade, porque o ser o santo na Igreja Católica, inclusive o santo é aquela pessoa que eles acharam que foi pura, perfeita, que andou aqui sobre a terra. Então Pedro, por exemplo, foi um homem santo que cometeu, então hoje ele é São Pedro, né, o São Paulo, um homem que foi acima da normalidade. Pessoas aí que passaram, que foram santificadas pela Igreja Católica, eles têm como pessoas puras e perfeitas, que passaram aqui por essa terra. Então hoje essa concepção está na mente de muitas pessoas na Igreja Evangélica. O irmão está lá buscando uma bênção, não acontece. Primeira pergunta: Senhor, onde eu estou pecando? Onde está meu erro? O que eu estou fazendo diante do Senhor? Por que a Igreja evangélica ela captou tão fortemente essa doutrina católica, né? E hoje isso tem a concepção de 90% pelo menos dos membros tem essa concepção. Eu estou sendo punido porque eu estou em algum pecado. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, eu analiso essa tua questão, o bispo, por um aspecto bíblico, teológico, e sobretudo nós encontramos a resposta muito, mas muito antes da doutrina católica. Quando nós estudamos o período do pré-exílio, é muito interessante nós ressaltarmos que existia a concepção da teologia da retribuição. E um texto que nós vamos encontrar a refutação da teologia da retribuição é exatamente o texto de Jó. Porque o texto de Jó, ele é extremamente denso e complexo para aqueles que defendem a teologia da retribuição. Porque qual que é o princípio da teologia da retribuição? Que se a pessoa faz o certo, se a pessoa faz o bem, se a pessoa pratica o que é justo, logo ela é honrada e abençoada. Logo, ela vive a prosperidade. Então nós encontraremos diversos textos, sobretudo do pré-exílio, exaltando essa concepção. Porém, quando a gente lê o texto de Jó, ele vai trazer essa complexidade, porque lá no primeiro capítulo, o próprio Deus ressalta que Jó era um homem íntegro, um homem honesto, correto, um homem que fazendo o bem, e esse homem sofre. E quando você lê toda a história do livro de Jó, você vê um homem que era íntegro, correto, e ele sofre. Percebe que isso vai entrar em tensão com a teologia da retribuição. Logo, o texto de Jó, ele é uma resposta para dizer que o justo também sofre. Faz todo sentido o que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 9, que o mesmo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Então, para a pessoa que sofre, precisa ela entender o seguinte. Primeiro, se ela sofre, não significa necessariamente castigo. Às vezes ela sofre por um aspecto pedagógico. Deus está lhe ensinando algo. A pessoa pode sofrer por uma tentação. Nós não somos tentados por Deus. O diabo que tenta o homem, nós somos provados por Deus. Mas às vezes é uma tentação que a pessoa está passando. Ou então nós podemos ressaltar até um terceiro aspecto, que a pessoa ela passa pelo sofrimento porque ela está sendo aprimorada, ela está sendo preparada por Deus. Então, eu entendo que essa resposta, ela está até antes da doutrina católica, mas ela permanece até hoje, dentro do catolicismo e, sobretudo, nas igrejas neopentecostais da atualidade. Está certo, 965049910. Olha, você tem 10 minutos, 12 no máximo, para você fazer a sua pergunta aqui para nós hoje. Se você deixar para o final,
né, você vai ficar fora. A Ana Moutinho já fez aqui uma pergunta, corre para você fazer uma pergunta para os nossos convidados, que é no segundo bloco, tá? Segundo bloco. Se você fizer pergunta mais pro final do programa, nós não vamos responder as suas questões aqui. Então manda um áudio, manda um texto. O tema de hoje é santidade. Você tem dúvidas sobre questão de salvação, de vida eterna, de punição de Deus e não punição? Essa questão que o pastor Luciano Scala passou aqui, você concorda, discorda? Você tem alguma pergunta para fazer aqui para o pastor, para o reverendo Lucas, para o pastor Roberto Cruvinel? Faz a sua pergunta agora, 96504-9910, tá? Você tem uns 10 minutinhos apenas para você mandar o seu áudio, para você mandar a sua pergunta aqui para nós. Eu vou fazer uma pergunta para o Roberto Cruvinel agora, pastor Roberto Cruvinel, e o reverendo Lucas, ele vai dar a devolutiva aí, a réplica aí para o senhor. Pastor Roberto Cruvinel, eu sempre ouço o senhor falar, até mesmo aqui no programa, que a graça é favor imerecido, né? Isso é óbvio, favor imerecido. Nós não é que pelos nossos méritos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vamos alcançar as nossas bênçãos. Para que então ter santidade, né? E outra coisa, para nós sermos salvos, nós vamos ser salvos pela graça ou pela ausência de pecados? Faça essa pergunta para o Senhor e o reverendo Lucas, ele vai trazer essa resposta para nós. Bom, vamos lá. Até respondendo, colocando um pouco do que foi comentado na questão anterior, porque a questão de punição não é católica. O catolicismo exacerbou uma realidade bíblica. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente se fará. Por quê? Porque é uma doutrina manquitola dizer somente que Deus é amor. É chamado em teologia de unilateralidade de apreciação doutrinária. Quer dizer, você escolhe uma doutrina em detrimento de outra. Agora, vamos ao texto que já foi citado. A salvação é gratuita. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso posso não cometer pecado, viver uma vida... A resposta ainda está em andamento. Então, a salvação é gratuita. Porém, se você for salvo, há um resultado da salvação. Tanto que Spurgeon, um grande calvinista, o príncipe dos pregadores, não é? Dizia que se você não santifica a sua vida, você coloca em dúvida a sua eleição. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos. E é o imperativo, a responsabilidade de quem? Do homem. Segui a paz com todos e coloca aí uma conjunção aditiva. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é somente no céu, mas manifestar na sua relação de intimidade. Porque salvação, irmão, leva à intimidade. Esse negócio de vem como está e fica como quiser é antibíblico. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que você deve, de fato, santificar a sua mente. Seu corpo deve estar em sacrifício vivo. Então, a salvação deve se exteriorizar. Então, salvação é resultado, a santificação é resultado da salvação. Agora, observe, eu santifico para ser salvo ou santifico porque eu sou salvo? Não, eu santifico porque eu já sou salvo e não para ser salvo. Se eu não me santificar, eu coloco em dúvida o meu comprometimento com Deus. Por quê? Porque está escrito que eu devo buscar ser separado para o Senhor. Reverendo Lucas, o senhor concorda aí com as palavras do pastor Roberto Cruvinel? Então, parece que é uma coisa de graça, mas não é muito de graça, né? É assim, tipo assim, de graça, mas você tem que dar uma gorjetinha por fora, uma coisa assim. Seria dessa maneira? Eu sou salvo, mas eu tenho uma vida que mantém uma vida reta. Como é que é esse aspecto? Eu caminho exatamente com o pastor Cruvinel no sentido de que as obras são evidências de uma transformação interior, e se nós não temos obras, então significa que essa transformação não ocorreu, né? E somos, quer dizer, trabalhamos esses dois lados para não termos essa teologia desequilibrada, tal qual apontou brilhantemente o pastor Cruvinel, porque o apóstolo Paulo lá em Romanos 11:6 diz assim, olha, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça.
E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, acho que o apóstolo Paulo deixa muito claro, né, inspirado pelo Espírito Eterno, de que não é pelas obras, porque senão não é graça. Então, as obras não têm relação com o prêmio, né, prometido, quer dizer, com a coroa imarcessível que nos foi prometida. Então, as obras não têm relação com isso. Agora, as obras são evidências de que você está nessa carreira para alcançar esse pódio. Então, eu também trabalho nesse sentido. O apóstolo não, Tiago, né, na sua epístola, vai dizer para nós que a fé sem obras ela é morta. Então, eu enfatizo aqui, Bispo Emerson, que não é uma questão de é uma questão de fato de porquê, né? Então, se você não tem obras, a sua fé não existe. Se você tem fé, se você nasceu de novo, eu diria que a regeneração, quer dizer, a conversão, essa experiência de conhecimento com Jesus, ela é um nascimento, né? Ela é um início. Mas a santificação, a santidade, ela é um crescimento. É um crescimento na direção que aquele novo nascimento te colocou. Até quando a gente fala de conversão, a gente fala nessa mudança de direção. Então, as obras significa que você está na direção. Porque não faz sentido você mudar a direção e continuar no mesmo caminho que você estava. Não tem lógica. Entende? Tá, então, as obras têm a ver com essa mudança de Pastor caminho. Roberto, deixa eu só... citado 3 vezes aqui já hoje. Deixa eu só colocar uma adenda aqui pro senhor para entender melhor a sua colocação. Eu já vi pregadores, né, pastores muito conceituados, falaram que o grande estrago lá de Adão e Eva no Jardim do Éden era que eles tinham a sensação de salvação, que estava tudo certo, não tinha pecado, estava tudo bem, estava ali, não viveram no paraíso, era Jardim do Éden, mas parecia um paraíso. Estavam bem, tinham tudo, não faltava nada, não tinham dores, não tinha nada, estava maravilhoso. Aquela sensação de estar salvo, de estar bem, fez com que eles comessem o fruto proibido. O próprio Jesus citou a parábola das 10 virgens, ele mostra ali 10 mulheres separadas para Deus, mulheres de Deus, que traziam suas lâmpadas, alguns interpretam isso com a luz do Espírito Santo, traziam o azeite, traziam tudo, e 5 delas, de repente, ficaram nessas, porque aquela garantia, estou salvo, tá tudo bem, né? E mostrando ali uma certa salvação pelas obras, né? Que elas não viveram ali aquela palavra, deixaram, esmoreceram, e acabaram perdendo o encontro com Cristo. Pregar assim que a pessoa está salva pela graça, não pode levar esse negócio de conformismo para a pessoa. Não, já estou salvo mesmo, se eu morrer eu estou no céu. Vamos para a igreja? Se der eu vou, se não der eu não vou. Vamos ajudar os pobres? Se der eu vou, se não der eu não vou. Já estou salvo mesmo. Não leva esse conceito, essa santificação. Não leva, porque pregar que você é salvo pela graça é o que está escrito na Bíblia. Se eu colocar uma outra coisa, eu vou ter que inventar uma outra Bíblia. Agora, o resultado da pregação, uma pregação é como espremer uma laranja. Enquanto você está louvando, vamos no culto, louvor é uma bênção, é uma expressão de adoração ao Senhor. Aliás, a própria palavra adoração, proskinel, né, tem uma conotação de subserviência ao Senhor. Mas enquanto você está louvando ao Senhor, você está cantando ao Senhor e se preparando para a mensagem, uma mensagem do Espírito, ela é como espremer uma laranja, mostra o que tem dentro de você. Ela faz com que você mostre o que você exatamente é, não é? O Espírito vai imprimindo aquele texto e aquelas palavras no coração das pessoas, e as pessoas vão dando o feedback. Então, a mensagem do Evangelho é: você é salvo pela graça. Vou citar mais uma vez, pela terceira vez foi citado aqui, Efésios 2, 8 e 9. O texto de Jesus em Marcos 1,15, arrependei-vos, e crede no Evangelho. Ele está dando uma ordem, vocês têm que se arrepender, ponto. E aí, é de graça, ninguém poderia morrer na cruz e ressuscitar dos mortos a não ser Jesus. Porém, a Bíblia diz que o Espírito que começou a boa obra é poderoso para terminar. E o Espírito Santo, estou dizendo aqui Espírito Santo, né? A nossa audiência é muito vasta, então pode ter alguma pessoa que não conhece o vocabulário cristão, né? O Espírito Santo, segundo a Bíblia no Evangelho de João, ele guia na verdade. Se é salvo, vai querer viver a verdade. Tiago 1,22, ser depois praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se vai viver a verdade, vai caminhar para a igreja. Por exemplo, como o senhor citou, Hebreus 10, diz lá
não deixando de congregar, como é costume de alguns. Costume de alguns. Então, tinha alguns que tinham o costume de não congregar. Mas Jesus tinha 12 e era um demônio no meio de 100, Então. quantos não tem? Então, veja bem, a questão, é isso que nós estamos defendendo, que existe uma exteriorização da sua salvação, na santificação, na vida devocional. Isso é a exteriorização, é a soteriologia subjetiva. Brota de você, como a Bíblia diz lá no Evangelho de João 7, quem crê em mim, como diz o pastor Roberto Cruvinel, não. Quem crê em mim, como diz Tomás de Aquino, não. Quem crê em mim, como diz o Padre Pio, não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, aí rios de água viva fluirão de dentro dele. Há uma exteriorização, há um resultado, não é? É um resultado. Agora, esse negócio de eu sou salvo pela graça e vou ficar de qualquer jeito, a pessoa não entendeu a doutrina da graça, porque a doutrina da graça te dá a misericórdia, a graça é Deus te dá o que você não merece, a misericórdia é Deus não dá o que você merece. Está certo, estamos aqui no bate-papo hoje, tema de hoje, santidade. Próximo bloco nós vamos aqui às perguntas dos nossos ouvintes. Se você quiser fazer uma pergunta rapidinho, você tem 2-3 minutos para você mandar enquanto nós vamos tocar aqui as vinhetas. Você manda a sua pergunta para nós, pode mandar o seu texto, seu áudio. Olha, Priscila de Curitiba escreveu aqui, Michele de Itaquera, Ana Moutinho. Daqui a pouquinho eu venho com as perguntas dos nossos ouvintes. Pode fazer uma pergunta agora de áudio ou de texto rapidinho para os nossos convidados. Santidade é o tema para você colocar aqui, 96504-9910. Vamos a um break, 2 minutinhos, eu estou de volta com você. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da quebra da maldição. Você já foi vítima de macumba, olho gordo ou inveja? Já está cansado de tanto fazer correntes para quebrar estas maldições? Então venha estar conosco neste domingo, onde estaremos determinando a libertação definitiva de todo mal em sua vida. Grande Domingo da Quebra da Maldição, no Brás, às 9 da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Agora, nesse próximo bloco, nós vamos aqui à pergunta dos nossos ouvintes. Temos muitas perguntas aqui e eu vou dividir entre os nossos convidados. Então, hoje aqui conosco, pastor Roberto Cruvinel, pastor Luciano Scala e pela primeira vez, reverendo Lucas Rezende conosco. Tema de hoje, santidade. Um abraço para você que me ouve de Curitiba, 91.3 FM. Uma potência em Curitiba, uma das rádios mais potentes aí de Curitiba. Um abraço para você que me ouve de São Paulo e toda a grande São Paulo pela 102.1, a rádio que chega até Taubaté, em Taubaté, ouvindo, tava lá em Taubaté esses dias, o pastor Roberto tava ouvindo a rádio lá perfeitamente, São José dos Campos, um abraço para todos. Eu vou ouvindo para Bertioga, na Baixada. Bertioga também, pega muito bem.
e a rádio tá aí com toda a potência, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui da Ana Moutinho. Vamos começar, o pastor Luciano Scala ficou mais quieto agora, né? É um São Paulino, está triste, né? São Paulino, olha, eu não sei se a pessoa, eu não sei se a pessoa tá predestinada para a vida eterna ou não. O reverendo Lucas pode dizer melhor, mas eu tenho certeza que os São Paulinos vão ser salvos, porque sofreram demais aqui nessa terra, padeceram. Mas é doutrina católica, né, irmão? Quando chegar lá no céu, você fala, sou São Paulino, pode entrar. Já estou no purgatório. Você já passou o purgatório, você vai para a vida eterna. Não, mas para quem não ouviu a resenha aqui do intervalo, o bispo deu uma apertada no pastor Luciano Scala. O pastor Luciano Scala agora vem com tudo. Pastor Luciano vai vir com tudo. No peito, vai lá. Afinal de contas, a distância é muito grande. Eu sou palmeirense, sou bispo. Ele é pastor e é São Paulino. Então pronto, tá tudo resumindo aí. Ana Moutinho pergunta, pastor Luciano Scala, sobre contenda. É verdade? Tem contendas familiares que Deus não opera, não traz bênçãos? Ou ter purificação de todos os pecados? Então a Ana Moutinho está perguntando se é verdade que se eu tiver contenda lá na minha casa, na minha família, Deus não vai abençoar a minha casa? Né? Ou se isso é apenas um mito, e precisa todo mundo se purificar de todos os pecados, porque Paulo lá em Coríntios fala que o filho ou o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa crente, e os filhos são santos, né? Então ele fala 1 Coríntios 7,14, essa é a pergunta que ela está fazendo, se é verdade que Deus não vai abençoar porque eu estou com contenda com meu filho, com meu marido, às vezes aquelas discussões. Olha, interessante, né? O bispo estava aqui falando, eu estava pensando naquele salmo, que é o 133, que fala que onde existe a união, ali Deus ordena a bênção e a vida, né, para sempre. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando existe a harmonia, quando existe um coração inteiro dentro de um lar, é claro que Deus opera, é claro que Deus manifesta a sua graça. Mas também é interessante nós falarmos que isso nem sempre é possível. Existem lares que os problemas, eles giram em torno justamente da fé. Às vezes tem uma pessoa ali dentro que tem uma fé diferente, isso vai trazer conflitos, mas nós edificamos aqueles que estão ao nosso redor pelo nosso testemunho, pelo nosso posicionamento, pela nossa postura, até mesmo no momento de conflito. Deus, ele vai abençoar pela sua infinita misericórdia, a grande verdade é isso. Está certo. Pastor Roberto Cruvinel, a Priscila de Curitiba, um abraço para todos os curitibanos, pergunta aqui para nós. Bom dia, bispo, bom dia a todos os convidados. Minha dúvida é, servi ao Senhor por toda a minha vida. Tive um desentendimento com alguém e morri. Eu perco a salvação ou não? Serei julgado por tudo ou só por aquele momento? Pois escuto várias igrejas pregarem que se eu morrer com mágoa no coração, não poderei ser salvo, porque não cumpri a oração do Pai Nosso, não perdoei aqueles que me ofenderam. Se a pessoa morre com mágoa, pastor Roberto Cruvinel, salvo ou não está salvo? Digo eu, não o Senhor, tá? Digo eu, mas eu digo porque também tem o Espírito de Deus, né? A Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, atentem para a versão atualizada e não para a versão corrigida. A tradução da versão corrigida dá um entendimento diverso do que o texto de fato quer dizer. Diz que aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não esteja possibilitado de pecar. Mesmo porque a mesma epístola diz que se nós não tivermos pecado, nós somos mentirosos, né? Do que não pecamos, somos mentirosos. Agora, Malaquias diz que existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É exatamente essa, a consciência do pecado e do dano que o pecado causa e por como o pecado desagrada a Deus. Por isso que nós buscamos a santificação. E a pergunta dela é importante, porque se eu admitir esse tipo de tá no livro da vida, não tá no livro da vida, como se tivesse um anjo com a borracha na mão, apagando o nome do livro. Agora é computador, deleta. Dando delete, porque eu sou... Isso é na sua época, né? É porque eu sou clássico, irmão, eu ainda dou aula com esboço escrito à mão. Isso é vintage. Exatamente, fica mais bonito, né? Exatamente. Mas eu não acredito que o anjo coloca no arquivo Word, tira do Word, do Excel, tira e coloca no... não é isso que o texto bíblico diz. Até, inclusive, aquele de modo nenhum tirarei seu nome do livro da vida, tem que ter um entendimento do que aquele texto significa
tanto com relação a Moisés quanto com relação ao texto de Apocalipse. O que eu acredito? Você é uma pessoa de Deus e em determinado momento você teve uma discussão qualquer, um problema qualquer, algo do momento, não é, no afã, no calor das suas emoções, não é? Porque a emoção é enganosa. Jeremias 17:9 diz isso: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. E naquele momento, como o arrebatamento aconteceu, eu sou pré-tribulacionista, o arrebatamento aconteceu, você morreu, eu não acredito que você vai para o inferno exatamente por causa da graça e da misericórdia de Deus. Da graça e da misericórdia de Deus. É dessa forma que eu acredito. E eu tenho dificuldade com a questão do que o texto diz. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Imagine, você discutiu com alguém, você discutiu com o marido, 20 anos servindo a Deus, fiel. O Senhor saberia que você ia se consertar. Isso como eu creio. Agora, a Bíblia ensina em Mateus 26:41, vigiai e orai, não é? Nós temos que ter prudência para não entrar em tentação, vigiar e orar. Agora, o que pode acontecer, você se desestabilizar no trânsito e de repente você morre ali, e aí sua alma está condenada por causa de uma atitude sem contar com a graça e misericórdia, eu não creio nisso. Reverendo Lucas, a Vivi de São Paulo pergunta, bispos convidados, Deus diz que devemos ser santos porque Ele é santo, mas o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Eu, sinceramente, nunca entendi o que é realmente ser santo, o que é santidade, me desculpe. Até acho hipocrisia quando vejo muitas igrejas levando os membros para fazer diversas obras para se justificarem ser santos. Sua opinião? Primeiro, a paz do Senhor, Vivi, que bom poder falar com você nessa manhã. Bispo Emerson, eu acho que essa pergunta ela viabiliza, né, até alguns esclarecimentos, porque eu já comecei aqui o programa trazendo um paralelepípedo, digamos assim, uma pedrada lá do John Charles Riley, né, que quando ele diz que há pecado na nossa santidade, quando ele diz que há ódio no nosso amor, quando ele diz que há incredulidade na nossa fé, quando ele diz que há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que qualquer das nossas obras, qualquer das nossas atitudes, ela está manchada. Ela está manchada porque, como a própria Vivi citou, né, o apóstolo Paulo, quando ele diz não há um justo nem um sequer, ele está se referindo ao Salmo 14, ele está citando isso na Epístola aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso 9, quando ele vem dizer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se tornaram, e ali ele fala uma palavra interessante, o pastor Cruvinel pode nos auxiliar com a questão do grego, que ele vai dizer, se eu não me engano, no verso 10, no verso 11, que ele vai falar que a uma se fizeram inúteis. Como assim inúteis? Inúteis do ponto de vista espiritual, inúteis do ponto de vista que o próprio Riley está nos apontando nessa sua frase forte, que é no sentido de que nós não podemos fazer algo plenamente, perfeitamente aceitável diante de Deus, e é por isso que nós precisamos do cumprimento da lei em Cristo Jesus, é por isso que nós não podemos agradar a Deus com as nossas obras, porque mesmo lá no inconsciente nós nutrimos algum tipo de autogratificação por aqueles acertos que nós fazemos na nossa vida. Então, Vivi, fica mais tranquila, fica em paz, porque de fato as nossas obras, as melhores que sejam, são imperfeitas aos olhos daquele que é verdadeiramente santo. O chamado para a santidade é um chamado para separação, para vivermos de acordo com aquilo que ele propõe para a nossa vida, para glorificarmos nas nossas atitudes, ainda que pecadores, as nossas obras falhas, imperfeitas, são aceitas diante do trono dele, porque são feitas em Cristo Jesus, claro, para aquele que nasceu de novo e vive em Cristo Jesus. Está certo, tá aí o reverendo Lucas Rezende respondendo aqui a pergunta da Vivi. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa pergunta que está aqui na minha pauta, o pastor Roberto Cruvinel. Aí o senhor traz o grego. O quê? O que é o inútil aí? O que é o... Não há um justo Romanos sequer, 3. não há quem busque, etc. Já está até aberta a minha Romanos Bíblia 3. aqui para a gente trazer. Bom, essa aqui eu vou responder para Michele de Itaquera. Eu tenho até medo que o pastor Roberto Cruvinel está do meu lado esquerdo. Mas por que eu, irmão? Porque a nossa primeira briga na rádio se deu por causa de jejum, né? Não sei se o senhor está lembrado. Eu guardo muito ressentimento desse Você dia. precisa procurar. Bom, se você não encontrar Cristo irmã- na caminhada, acha um psicólogo. Aí a irmã falou aqui de mágoa, eu não sei porque eu tenho uma mágoa com o pastor Roberto Cruvinel. Depois disso aí, nunca mais eu convidei ele para os nossos programas aqui da E essa rádio. questão de mágoa aí é um debate, hein? Isso é um debate. É isso uma daí. questão, eu trago isso aí. Bom, a Michele pergunta, bispo e convidados, gostaria de saber se o jejum é a melhor maneira, uma melhor ferramenta para santificar a carne. Me desculpa, Michele, eu tenho uma opinião sobre isso aí, vou emitir para você aqui, trazer para você. Não tem nada a ver. Tanto é verdade que os discípulos de Jesus
não jejuava. O jejum, para mim, na minha visão, ele é luto. Ele é luto, né? Então Jesus falou, não pode os convidados estar tristes para o casamento enquanto o noivo está com eles, né? Dias com tudo virão que o noivo será tirado, esses dias vão de jejuar, ou seja, nos 3 dias que Jesus ficou ali, longe dos apóstolos, obviamente eles ficaram tristes, eles acharam que Jesus tinha morrido, que não ia voltar mais, e aí então jejuaram. Se fosse uma coisa tão santa, o Jesus falaria para os apóstolos, olha, jejuem, porque o jejum vai levar você à santidade. Pastor Roberto Cruvinel, a sua consideração? A sua tréplica, a sua... Não, na verdade, a melhor ferramenta para a santificação é o arrependimento. E o conhecimento da Agora, palavra, a oração. Jejum, o que é? O jejum é um período de tempo onde você diz que Deus não é seu ventre, que você dedica à oração. Ora, se você está dedicando esse tempo à oração e buscar ao Senhor, mesmo porque o noivo não é conosco mais. Pelo contrário, agora, o senhor crê que hoje Jesus ele se casou com a igreja ou o senhor acha que ele é noivo da igreja? Ela é chamada de noiva de Cristo. Então o senhor não crê no casamento, que Jesus hoje é casado com a sua igreja, os dois são só. Paulo fala que nós somos um só espírito em Cristo Jesus? Então, nós somos um espírito, falando da unidade da igreja, a unidade. Inclusive, Jesus mostra a sua presença tanto em Mateus 28, quanto em Hebreus capítulo 5, 6, 5, se não me fala a memória, 13, 5, mostra, não te deixarei, jamais te desampararei. Então, o termo tem que ser entendido dentro do enunciado. E até dentro da cultura, até dentro da cultura judaica, né, pastor Cruvinel? Porque se a gente olha para a cultura judaica, o que a gente vai perceber? Existem diferentes fases do casamento. Você tem ali o compromisso que é estabelecido, quer dizer, primeiro o voto das famílias, depois o compromisso. José, quando estava com Maria grávida, ela estava desposada, estava na segunda fase, até que se cumpra as bodas. As bodas, de acordo com as escrituras, estão reservadas para a eternidade, né? Então é um processo, né? Eu acho que é o noivado no contexto da cultura judaica, ele é mais amplo do que o nosso conceito de noivado aqui na cultura ocidental. O reverendo Lucas, aproveita que o senhor está aí no microfone, responde para o João de São Miguel, quem comete suicídio será salvo? Boa pergunta, hein? Peraí que deixa eu parar para aí eu quero saber também. Olha lá, reverendo, é contigo. Vai ter tréplica, quádruplo. Perguntou aqui, reverendo Lucas. Eu até parei aqui, porque... Não, eu quero saber do presbiteriano, vamos lá. Então vamos lá, em primeiro lugar, a pertinência da pergunta, porque setembro acabou, né? Passamos outubro, já estamos em novembro, mas durante o mês de setembro esse tema foi muito tratado, que é o Setembro Amarelo. Suicídio, ele é se a gente olha para as estatísticas, a gente se assusta, porque nós vamos descobrir que hoje morrem muito mais pessoas por suicídio do que por homicídio. As pessoas se matam mais do que são mortas, e isso é verdadeiramente assustador. E, à luz das escrituras sagradas, nós temos que identificar alguns casos, né? Existem vários casos que nos são narrados. Sempre que a gente fala nesse ponto, lembra-se de Sansão, né? Lembra-se de Judas, mas Sansão não tem característica de suicídio, assim como Saul, mas tem outros personagens que têm característica de suicídio. Não é só Judas, não, que é o suicídio propriamente dito daquela ação efetiva, consciente e objetiva no sentido de tirar a sua própria vida. Mas vamos aqui diretamente na questão, sem transversar, né, no ponto. Temos que tomar cuidado, porque você não sabe detalhes de cada caso, né? Então existe o aspecto, você jamais deve generalizar situações específicas. Existem situações, do mesmo modo que, como eu falei aqui, eu posso dizer seguramente quase uma dezena de personagens bíblicos que tiveram mortes que podem ser relacionados com suicídio. Cada um é uma história. Você vai perceber, por exemplo, sacrifício, você vai perceber ali uma intenção. Então eu acho que o ponto aí é não generalizar. Cada caso precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, para não deixar de pontuar questões específicas, você não sabe no milésimo de segundo final o que aconteceu, você não sabe qual que era a circunstância, a enfermidade que pode ter levado ao suicídio. Uma significativa porcentagem disso, do que tange aos suicídios na atualidade, se relaciona com uma enfermidade que é a depressão. Então precisamos tomar cuidado com isso.
O suicídio é até meio difícil, né, de você fazer uma estatística, porque às vezes a pessoa quer se matar. Nem sabemos. Ela se joga no rio. É verdade. E tá ali, morreu. As estatísticas que nós temos não se relacionam com a realidade, porque alguém entra no carro, entra debaixo de um caminhão aí, você não sabe. Não sabe, é perdeu tratado a direção, como acidente. Perfeito. Ou ele morreu afogado, Mas para Deus não existe esse negócio de estatística, né? Para Deus é sim, não. Mas aí nós vamos para Eclesiastes, que quando diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Pessoas se suicidam, lamentavelmente, esperamos que não, por um problema emocional. Como é que você vai dizer que essa pessoa não é salva? Sim. Outra, eu posso me matar sem cometer suicídio. E elas, na verdade, elas chegaram, né? Vamos dizer que elas chegaram na conclusão mais importante da vida, que todos precisam chegar. O apóstolo Paulo fala sobre uma tristeza segundo Deus que leva à salvação. Uma tristeza segundo Deus. O que é uma tristeza segundo Deus? Que traz o bem. O que é a tristeza segundo Deus? É você entender o quanto a vida é dura. E a Escritura nos é clara em relação a isso. Ela não apresenta para nós um conto de fadas. Então, quando uma pessoa chega ali ao ponto de não querer mais viver, é porque ela entendeu a realidade da vida de fato. Agora, diante disso, nós temos um chamado de Deus, né, para considerarmos essa tristeza, ou para termos essa tristeza tratada por Deus em Jesus Cristo. Então, Jesus é a resposta para todos que entenderam essa realidade de que a vida é dura demais para ser vivida, porque você vai encontrar também na Bíblia vários servos de Deus, homens de Deus, que não quiseram mais viver. Que não quiseram mais viver. Libera o cortisol que você vai morrer rapidinho. Mas é complicado. Eclesiastes 8:8 vai dizer que ninguém tem o domínio sobre o dia da morte. E nós temos, se eu não estiver enganado, 5 exemplos de homens que cometeram o suicídio citados na Bíblia. E todos eles estavam fora da direção, fora da presença de Deus, né? E, de fato, alguns homens da Bíblia tiveram esse desejo, perderam a esperança, a expectativa. Moisés, Elias, Jonas, mas eles não cometeram o suicídio. Eu acredito, bispo, que quando a pessoa ela tenta contra a sua vida, mas ela ainda tem um intervalo. De repente a pessoa toma um medicamento e ela vai parar no hospital e ela passa ali um dia ou algumas horas e ela consegue refletir, se arrepender. Eu acredito que essa pessoa, ela alcança o perdão de Deus. Mas é muito delicado, muito difícil afirmar que sim ou que não, que essa pessoa é salva. Pelo menos na minha análise, do meu ponto de vista. Excelente. Tá certo. O pastor Luciano, 2 minutinhos só para o senhor responder essa pergunta, a última aqui. A Valdirene pergunta assim, é possível uma pessoa serve a Deus perder a salvação por pensamentos? Ou seja, luta para não ter o pensamento. Ela vai lutando, aqueles pensamentos ruins na cabeça dela, de prostituição, de sexo, de outras coisas. Aí ela entra até, às vezes, em depressão, em alguns desses casos, e acaba morrendo com esses pensamentos. Isso aí pode afetar em algum aspecto? Ela não consumou, né? Primeiro, bom dia, Paz do Senhor, Valdirene. A pessoa não consumou. Ela está naquela luta, naquela guerra. Isso é algo muito comum com todos nós que servimos a Deus. Eu tenho certeza que todos nós passamos por esse processo de tentação, onde nós temos sim o desejo, às vezes, a nossa carne, ela grita, mas é uma guerra constante, melhor dizendo. Nós vamos lutar, nós vamos guerrear contra a nossa carne constantemente. Então isso faz parte sim do processo. E não acredito que essa pessoa, por ter o desejo, ela vai perder a salvação. Está certo, nós vamos a um break e eu volto daqui um pouquinho com as últimas perguntas aqui para os nossos convidados. Obrigado a todos que participaram aqui da nossa programação. Quero pedir um favor para você, hein? Nós estamos com quantas visualizações aí, Wesley, lá no YouTube? Quero pedir para você, por favor, entrar lá no canal do YouTube, dá o seu like lá para nós, por favor, entra lá, canal Amor e Graça, dá o seu joinha para nós agora, hein? Eu quero chegar aí a 200, 300, estamos com quantas pessoas, hein? 58 agora, né? 186 visualizações já no canal do YouTube. Estamos com 59 simultâneos e eu quero que você entre agora no canal do YouTube, Amor e Graça, dá o seu joinha para nós lá, monetiza aí o nosso programa enquanto nós vamos ao nosso break. Domingo agora, hein? Tem reuniões especiais na comunidade Cristã Amor e Graça. Daqui a pouco eu volto com vocês.
Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da quebra da maldição. Você já foi vítima de macumba, olho gordo ou inveja? Já está cansado de tanto fazer correntes para quebrar estas maldições? Então venha estar conosco neste domingo, onde estaremos determinando a libertação definitiva de todo mal em sua vida. Grande Domingo da Quebra da Maldição, no Brás, às 9 da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família.
Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Nós vamos agora ao último bloco aqui com os nossos convidados. Tema de hoje, santidade. Obrigado a todos os ouvintes que escreveram. Você pode continuar entrando lá no canal do YouTube, Amor e Graça, continua dando seu like lá para nós, vamos monetizar a programação, já estamos com 124 likes, quero chegar a 300 hoje, hein? Quem puder, entra aí, canal Amor e Graça no YouTube, dá um joinha para nós, monetiza aí o nosso programa, ajude aí o programa Respondendo Suas Dúvidas. Às vezes você não tem oferta para semear para nós, né? A gente pede aqui ajuda e você fica triste, bispo, queria tanto ajudar, mas estou desempregado, passando muitos problemas financeiros. Você pode ajudar se inscrevendo no nosso canal, você pode nos ajudar dando o seu like para nós, você pode nos ajudar participando assiduamente do nosso programa. Você vai demorar uns 30 segundinhos, aí no máximo, estourando, entra aí, abre o YouTube no seu celular, clica Amor e Graça e você vai dar um joinha para nós, dá um like para nós aí, 20 segundos você faz isso, tá bom? Ajude aí o nosso programa para você nos ajudar, monetize aí o nosso programa. Deixa eu fazer aqui as últimas perguntas para os nossos convidados, depois eu vou dar 5 minutos para cada um deles. Vamos começar pelo pastor Roberto Cruvinel agora. O pastor Roberto Cruvinel, Paulo fala que se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. O crente, geralmente, ele tenta vencer a carne pela carne, né? Ou seja, eu quero vencer um vício que eu tenho, alguma obra que eu tenho que não é legal, que eu sei que Deus não se agrada disso, então eu quero vencer. Mas ele tenta pela carne, ou seja, sei lá, eu vou ficar pensando positivo, eu vou ficar resistindo àquele mal, e às vezes acaba que ele não consegue e cai naquele pecado constantemente. O que significa, o pastor Roberto Cruvinel, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis? O que é tentar vencer a carne pela carne ou vencer a carne pelo Espírito? Dá essa explicação aqui para os nossos ouvintes. Olha, vencer a carne com a própria carne não dá certo, mesmo porque Gálatas 5,17 diz que existe uma luta entre carne e espírito. Paulo disse isso, né, aos Gálatas. Mas o próprio Paulo, no capítulo 9, versículo 27 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão ou à servidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, não é? O corpo está falando da pessoa toda. Ele está falando sobre vencer a si, os seus desejos carnais pelo Espírito Santo. A Bíblia fala sobre antropos pneumáticos, homens espirituais, e antropos sarkikos, homens carnais. As pessoas carnais vivem pela carne, o crente vive por aquilo que ele crê, pela convicção. Você crê na palavra, você crê que o Espírito de Deus vai lhe ajudar a caminhar para a glória do Senhor com uma vida santa, aí sim você consegue vencer a sua carne. Então, observa lá o texto de Gálatas 5,17. Ali você vai ver as obras da carne. Aliás, tem uma obra do Barclay, se não me falha a memória, não é? Tanto em espanhol quanto em português, sobre as obras da carne, né? Falando sobre o que é e, na verdade, como vencê-las. É pelo Espírito de Deus em nós. Está certo. Pastor Luciano Scala, nessa mesma pergunta aqui que eu fiz para o pastor Roberto Cruvinel, muitos crentes, muitas igrejas, elas pregam que para você vencer a carne, muitas doutrinas, segundo a carne, elas vão resolver. Por exemplo, use certo tipo de roupa. Olha, você quer ser santo, então passe a usar aí saia, não use brinco, não use batom, você vai ter uma vida de santidade com Deus. A pessoa, ela vai e faz tudo isso, e ela vê que mesmo assim ela cai em tentação, cai em pecado, e muitas vezes até se perde. Você pode ver que hoje muitas igrejas tradicionais ali que usam esses usos e costumes, é difícil você encontrar uma jovem, uma adolescente nessas igrejas. Quem vai pagar
pelo espírito dessa pessoa que se perdeu. Porque às vezes a pessoa pode sair da igreja, ela pode ver que não dá para ter essa santidade, que por mais que ela usou a certa roupa, ou ela obedeceu a certa campanha, ou ela fez a certa doutrina, ela não conseguiu a santidade. E o pastor Luciano, eu fiz essa pergunta para o senhor, porque o senhor visita aí, né, o pessoal dos moradores de rua, e o senhor disse em outro programa aqui que o senhor encontra muitos ex-evangélicos lá, que estão ali na mendigância. Ou seja, hoje eles não são mais pessoas de igreja, não fazem mais parte de ministérios, talvez por causa disso, tentaram a santidade, não conseguiram e hoje estão aí morando debaixo de uma ponte. Quem que vai pagar por essas pessoas? É o pastor, é a doutrina, as pessoas que não quiseram trazer essa pergunta que eu fiz para o pastor Roberto Cruvinel, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo? Pastor Luciano Scala. É uma pergunta bem interessante. Vamos tentar responder por partes, né? A responsabilidade também de buscar o conhecimento, buscar a verdade, essa responsabilidade é nossa. Quando eu digo nossa, eu estou me referindo a cada cristão. Porque eu também não posso colocar responsabilidade na determinada igreja. Hoje nós temos igrejas de todas as formas. Isso que o bispo colocou é uma verdade. Existem muitas pessoas que foram para um determinado lugar, não se adaptaram à doutrina, aos costumes daquele lugar e resolveram simplesmente não ir mais para lugar nenhum. Será que, daí vem a questão, será que de fato essa pessoa, em algum momento, ela já teve um encontro com Cristo? Será que de fato ela já teve esse encontro com Cristo? Ou simplesmente ela estava ali na igreja e frequentando a igreja? Porque a pessoa que teve um real encontro com Cristo, um verdadeiro encontro com o Senhor, essa pessoa ela vai servir a Deus independentemente. Se aqui na igreja A existem doutrinas que não faz sentido do meu ponto de vista, não faz sentido aquilo que a Bíblia ensina, eu devo buscar outros lugares. Existem vários outros tipos de igreja tradicional, existe a igreja pentecostal, a neopentecostal, e você vai encontrar uma igreja que você vai se adaptar com a doutrina dela. Um outro aspecto que o bispo colocou é que nas ruas nós encontramos muitas pessoas desviadas. Isso é muito, muito real, muito fato, porque praticamente todas as semanas nós encontramos alguém que era pastor, alguém que era missionário, alguém que já se dedicou a cuidar de vidas e agora está lá. Isso é muito real. E muitos por causa de decepção, muitos por causa de vício. E também acontece de pessoas que já tiveram responsabilidade ministerial e de repente se desiludiram de tal forma que nunca mais conseguiram buscar a presença de Deus. Está certo. Reverendo Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O pastor Roberto Cruvinel, inclusive, citou: graça significa favor imerecido. Aí eu te pergunto, então por que tantos ministérios, se não quase todos, né? Eu gosto de falar o quase todos, até para alguns irmãos me apedrejarem aqui no computador, no WhatsApp. Quase, senhor, quando o senhor fala quase, o senhor está me incluindo. É que nem Jesus, quando ele falava, né, dos fariseus, mas o senhor falando assim, o senhor não nos ofende. Então, às vezes é bom cutucar mesmo. Eu gosto de cutucar. O pastor Roberto Cruvinel não gosta de cutucar, mas eu gosto. É que quando cutuca pode receber a resposta. Toda ação tem reação, não é? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então vamos lá. Graça significa favor imerecido. Então por que tantos ministérios, né? A maioria dos ministérios mostram que para você ser abençoado, você precisa ser merecedor da bênção. O cara vai lá e fala: eu fiz a campanha, recebi, eu fiz o voto, recebi, eu fiz o sacrifício, recebi. Ou seja, basicamente assim, ó, eu paguei, eu fiz por onde, né? Ô irmão, como é que você foi abençoado? Ah, então, eu participei aqui da campanha, eu vim os 7 dias, o senhor falou que quem viesse os 7 dias, receber. Então, graça deixou de ser graça, reverendo Lucas Rezende? Se é por obras, não é graça. Aí, como é que a graça fica já essa não situação? é graça, né? Fica a situação de que, por pretexto, você pega um texto fora do contexto, né, e faz com que ele diga aquilo que você quer que ele diz, ou aquilo que tem a ver com o seu interesse, né, e interesse pessoal, interesse próprio, né? Então nós precisamos, o povo de Deus precisa realmente voltar para a Escritura e entender que Deus não se compra, Deus não está à venda, as bênçãos de Deus não estão à venda, e isso é porque ele age para conosco por graça. Não existe possibilidade de você se fazer merecedor. Agora, parece que para o ser humano, Bispo Emerson,
há um desconforto muito grande em você receber dadivosamente aquilo que vem de graça. Parece que você tem aquele incômodo de você fazer acontecer na sua própria força. E isso é muito medíocre, porque nós somos fracos. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que é na nossa fraqueza que a força e o poder de Deus se manifesta. E quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu me esvazio, eu me encho de Deus e Deus realiza algo na minha vida, né? Então eu acho que as pessoas precisam se esvaziar e se encher de Deus, e isso é graça. Aquilo que você ser enchido. Quantos textos bíblicos nós temos que nos apontam a verdade nesse sentido, de que você passivamente é enchido por Deus? Agora, é claro, né, quando a gente, voltando aqui para o nosso tema central, que é a santidade, nós precisamos tomar cuidado nem com o ativismo, né, que você vai se esforçar por algo, né, nem com uma passividade absoluta, mas, quer dizer, é uma ação dependente de Deus. Eu cito isso por causa da sua pergunta, Bispo Hermes. Eu acho que a ação dependente de Deus. Então, porque você depende de Deus e você age totalmente dependente. Não na sua força, mas agindo dependentemente. Vou cutucar onça agora. Pastor Roberto Cruvinel, e aí? Recebe a bênção pela graça ou pelas obras? Salvação é dado por graça. Não tem bênção maior do que essa. Salvação. A bênção não é pela graça. A bênção depende da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Porque existem pessoas que sequer estão... de Deus, então não é a minha vontade. Sequer estão pedindo bênção nenhuma, e Deus, na sua bondade, os abençoa. Não é? Além da dádiva da vida, do dia a dia, a bênção de Deus. Agora, veja bem. A Bíblia ensina, por exemplo, o princípio da oração, não é? O princípio, veja o caso de Daniel orando durante tanto tempo. A resposta veio porque Daniel orou. Sim. Não é? Então, houve ali um esforço de Daniel? Óbvio que sim. Então, nós temos que... Não podemos analisar essa questão de forma superficial. Nós temos que analisar caso a caso. Por exemplo, nós fizemos aqui um debate, um programa aqui sobre exatamente esse tema. A bênção vem pelo esforço ou não? Nós vamos analisar uma série de casos que você vai concluir que realmente aquela pessoa buscou, se esforçou e foi abençoada. E outros que receberam a bênção sem sequer estar pedindo por ela. Ou o caso do paralítico parado na beira do templo. Mas nós temos também o caso do filho pródigo e irmão, que a gente vê o filho pródigo tomando ali a sua atitude, recebendo do pai, e o irmão dele, que nunca saiu da casa do pai, sempre foi fiel, não recebeu nada, nenhum carneirinho ele recebeu. Não, pelo contrário, é importante ler o texto a miúde, com mais atenção. Marca aí, pastor. Os termos diferentes. Uai, cada um dá o que tem, né? Isso aí hoje, a miúde. Primeiro, a palavra pródigo significa esbanjador, ele considera o pai... Vou pedir isso no almoço. A miúdos hoje, né? A miúdos não como miúdos, mas a miúde é uma palavra legal. Não confundam, deixa pra lá. Olha, ele considera o pai como morto. Ele pede a herança com o pai vivo. Os dois filhos tinham profundos problemas. Eu tenho um sermão que o Senhor me deu falando sobre lições aprendidas com o irmão do filho pródigo. Ele estava na casa, mas não estava entendendo a autoridade, o amor, o carinho do pai. Mesmo porque quando seu irmão volta e o pai o recebe, porque o pai foi misericordioso ali, não é? O irmão do filho pródigo sequer entrar na casa. Então, o fato de você estar na igreja não quer dizer que você tem comunhão com Deus e entende a voz do Senhor. Ele vai reclamar para um dos funcionários do pai. E o pai não disse que ele não recebeu nada. O pai disse, tudo que eu tenho é teu. Você está preocupado com carneiro? Sim, mas ele não pediu nada, né? Só para concluir... Ou seja, quanto tempo ele está na casa do pai? Mas só para concluir... que isso é uma verdade tão grande que às vezes nós estamos servindo a Deus e queremos o que Deus pode nos dar e não quem Ele é. Só a presença do Pai já é suficiente para quem está ali. O problema é a concepção que nós temos desta relação. Tanto que o pai não disse que o filho pródigo era detentor de herança mais. Não, ele já gastou o que era dele. Eu recebi porque é meu filho, mas você, falou para ele, tudo que eu tenho é teu. Mas nunca recebeu nada. Como não, a presença não é suficiente, queridos. Tem irmãos que estão assim nas igrejas, pastor Roberto. Tá doente, tá cheio de problema, tá cheio de dificuldade, mas tá na casa do pai. Olha, tá doente aqui, ó.
clamando Tem uma por um música que carneirinho. diz assim, ó, Dá um carneirinho, se meu. Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Sim, Deus. ele é Deus. É difícil, dói, queridão, mas o justo vive pela fé. Amém. Você pode estar... Você já se sentiu deprimido? E Deus te abandonou? Jesus saiu do barco com aqueles discípulos no meio da tempestade, ele pulou do barco, deixou o pessoal lá, falou que tinha pouca fé, Bom, mas vou Jesus marcar aqui. continuou lá. Pedir para Deus dar um carneirinho só para o pastor Roberto Cruvinel. Pronto, tá Pode escrito pedir à aqui. vontade. Ah, Desde tá. que ele me dê a sua presença, Só um carneirinho o senhor quer, né? Amém. Não quer mais nada, né? você quer falar, Lucas? Não, Olha- o que eu ia falar é o que eu falei no começo, né? Que as pessoas nutrem uma expectativa que Deus tem compromisso com a nossa felicidade, mas Deus tem compromisso com a sua glória. Quando você tiver prazer na glória de Deus, você tem Essa paz. miséria da teologia da prosperidade, que graça no meio do povo evangélico, tirando o foco. O foco é Jesus, irmão. Deus nos guarde nesse foco. Tá certo. Bom, eu vou fazer a última pergunta para os nossos convidados, assim como foi a primeira. Ai, A Jesus. última pergunta vale para todos, né? Então cada um vai fazer a sua resposta aqui, depois vou dar o tempo final aqui para cada um passar as suas considerações finais. Ô, pastores, o seguinte, Romanos 3:11, esse aqui foi fácil, porque eu já dei a dica aqui no intervalo, falei, eu vou perguntar sobre isso. Está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, a língua urde em enganos e venenos de víbora, está nos vossos lábios, e por aí vai, né? A boca deles está cheia de maldade. Então a Bíblia diz, não há um justo. Se nós não somos, então, se nós não vamos receber, como diz aí o pastor Cruvinel, a bênção pela graça, a graça é favor imerecido para a vida eterna, mas para a bênção não é o favor imerecido, então nós temos que merecer. Mas se não há um justo sequer, não há quem busque, não há um bom, até Jesus, quando chamaram ele de bom, falar, bom sou eu lá no céu, bom é Deus, né? E aí, como é que fica nessa questão? Começa o pastor Luciano, depois vamos ao reverendo Lucas, e o pastor Roberto Cruvinel, ele termina, porque se ele terminar errado, eu já entro no Tem isso, cruzamento. Não, tem que ser de acordo com a sua vontade, meu amigo. Não, Aí já- já coisa difícil. De acordo com a sua vontade. Ah, pastor tá Cruvinel. certo. Então vamos lá, começa aí, pastor Luciano. Vamos lá. Então, Romanos 3:10 vai dizer que não há justo nem sequer um. Isso é um fato. Todos nós somos pecadores e o que Paulo está dizendo é a condição de pecado do homem, né? Que todos nós estamos dentro de uma condição de pecador, todos nós pecamos. Então o texto ele é muito claro em afirmar isso. A pergunta que o bispo colocou, né? Se nós somos abençoados por Deus, nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de bênção. Se nós somos abençoados por Deus pelo merecimento, porque nós buscamos, no meu ponto de vista, é sim e não também. Por que sim? Porque nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram e foram honradas pela sua atitude. Pessoas que demonstraram a sua fé e foram honradas. 2 exemplos são citados em Tiago. E se nós olharmos lá em Tiago capítulo 2, ele vai citar o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe, a meretriz. Que os dois foram honrados porque tiveram atitudes de fé. Ambos não eram perfeitos, ambos não estavam fora desse contexto que Paulo coloca de ser pecador. Ambos eram pecadores, mas foram honrados, foram citados justamente porque tiveram um ato de fé e esse ato foi honrado por Deus. Então, no meu ponto de vista, o que Paulo está dizendo é que todos nós estamos na condição de pecadores, somos abençoados pela misericórdia de Deus, pela sua infinita misericórdia, mas também não é errado dizer que pela nossa oração nós somos honrados, que pelo nosso posicionamento, que quando nós abençoamos alguém, nós também somos abençoados por Deus. Não é errado também você afirmar isso. Está certo. Reverendo Lucas, qual é a sua opinião sobre esta passagem bíblica? Só a passagem, Bispo Emerson, assim, em termos de pergunta, o senhor fez a pergunta para o pastor Luciano, mas eu fiquei um pouco assim, eu não entendi bem
ponto da pergunta, mas é só realmente uma abordagem sobre a passagem, a minha perspectiva Sim, da passagem? a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há quem busque, não há... Então, se é assim, como que é a questão do homem na questão da santidade? Se não há um justo, se não há quem busque, se todos nós somos imperfeitos, como que nós vamos agradar a Deus, por exemplo, para receber bênçãos na nossa vida? Não vida eterna, mas receber bênçãos. Porque se Deus se agradar de mim, como disse aqui o pastor Luciano, então ele vai me dar bênçãos. Mas se não há um justo, se não há quem busque, se todos nós somos imperfeitos, como que vamos alcançar essa santidade? Ainda bem que essa pergunta veio para mim no final do programa, porque aí eu coloco o fogo no parquinho, que o senhor mencionou aí várias vezes, nos minutos finais do programa, porque para mim é muito mais... vamos dizer assim, tranquilo tratar desse texto, no sentido de que quando nós o abordamos dentro do nosso sistema teológico, nós entendemos que ali é a depravação total, né? Até eu estava perguntando a palavra inútil aqui, que o pastor Cruvinel depois estava pesquisando, mas nós entendemos que na sua condição natural, o homem não tem como responder a Deus. Então, quando fala que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, se relaciona àquela morte que aconteceu no Éden. Então é a maneira como nós olhamos para esse texto. Deus diz para Adão que no dia em que dela comer, certamente morrerás. Só que quando você vai lidar com Gênesis 3, que aconteceu a queda, Adão está respondendo, está se escondendo de Deus. Então ele não morreu. Que morte que aconteceu se Deus disse que no dia aconteceria uma morte? Então nós entendemos que é a morte espiritual. Então esse texto para nós, ou na minha perspectiva, se relaciona a essa condição natural de morte, nos delitos e pecados, e que precisa ser transformada pela ação do Espírito Santo com um novo nascimento, uma regeneração. Então é a maneira como nós olhamos para esse texto. Rapaz, você joga no meu time, o reverendo Lucas Rezende aí, porque eu sempre preguei que a morte que Adão trouxe foi a morte espiritual e não a morte carnal. Mas depois a gente comenta sobre isso qualquer outro dia aí, porque falar que Adão não ia morrer, não sei se Deus criou ele para não ter morte. É muito interessante. Tanto é que a árvore da vida eterna estava ali, ele não comeu nenhum momento dela. Mas bom, isso aí é tema para outro assunto, mas gostei da resposta. O senhor certamente, como não calvinista, né? Tem uma outra resposta para o Roberto Cruvinel. Apenas calvo, né? Não, na verdade, eu procuro ser bíblico, né? Então, o texto diz o que ele exatamente diz. O que o texto está dizendo, e corroborando com o texto do Antigo Testamento, que o Senhor procura um justo e não acha nenhum sequer. Só Jesus Cristo poderia tapar essa brecha, mas ninguém. E até texto... ele, quando falaram bom, ele falou bom não. Agora deixa, o senhor vai... Não, eu preciso... Não, mas aí vamos analisar essa questão do bom aí, quando ele diz, não é? Quando ele diz ao jovem rico, não é? Que ele chama de bom mestre, agatós, bom. Bom, mas no caso aqui, em que pese considerações calvinistas, ou arminianas, ou sistema teológico de quais forem, o texto está dizendo que nenhum homem, sequer nenhum, todos eram inúteis. A palavra, inclusive, pode ser terrivelmente inútil. Uma coisa que não seria possível. Do posto, né? Um homem tapar a brecha. Tanto que Gênesis 3,15 está lá o proto-evangelho, não é? O texto de Romanos diz que Adão se fez alma vivente e Jesus é espírito vivificante. Por um homem entra o pecado no mundo e a graça por Jesus. Por isso que está escrito em João capítulo 1 que ele tabernacula, quer dizer, ele habita entre nós, exatamente para prover a necessidade que o homem tem de Deus. Há muitos anos atrás, quando eu comecei no Evangelho, já no milênio passado, dizíamos que há um local no coração humano, uma metáfora, né? Um vazio que você pode colocar o que for que não preenche. Só Jesus. Não pode colocar o homem A, B, a mulher A, C, a criança A, B, o pet, o que for. É só Jesus que preenche, querido, o vazio da tua vida. É só Jesus que transforma a sua alma. É só Jesus que te traz a felicidade duradoura. Ele diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Agora, isso não tem a ver especificamente com salvação. Tem a ver com santificação, aliás, tem a ver com salvação. Porque a santificação é um produto daqueles que foram alcançados, eleitos, como diz o reverendo, receberam a Jesus, como diz Atos 2:21, não é? Esses irmãos, e na verdade afuniram, as duas questões afuniram a mesma coisa. Essas pessoas vão expressar santidade
não para serem salvos, mas porque já são. Vem para Jesus, você que está nos assistindo aí. Está certo. O tema de hoje foi santidade. Agradeço aqui a presença dos nossos convidados, agradeço a todos que acompanharam a nossa programação até agora. Nós vamos dar 3 minutos aqui para cada um dos nossos convidados para as considerações finais, começando pelo pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, muito obrigado por estar aqui abordando esse tema importantíssimo. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam demais hoje no programa. Falamos sobre santidade. Pastor Luciano Scala, 3 minutinhos para o senhor passar aí seus pontos de contato, suas mídias sociais, falar sobre seus projetos aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Fique à vontade, vamos lá, pastor. Muito bem, bispo, quero mais uma vez agradecer ao convite, a esse espaço de partilha. Que Deus abençoe também pastor Roberto Cruvinel, reverendo Lucas, toda a equipe da rádio e, claro, você que ficou aí do outro lado acompanhando a gente. É sempre muito bom falarmos através deste canal aqui. Espero que Deus tenha ministrado coisas preciosas no teu coração. Acredito que a santificação faz parte do processo de salvação. Nós precisamos constantemente buscar ser cada vez mais parecido com Cristo. E tem uma parábola que ela fala muito comigo. Talvez é um dos textos da Bíblia que mais representa aquilo que eu entendo por cristianismo, que é a parábola do filho pródigo, do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano, ela é interessante porque ela vai mostrar que o levita, que o sacerdote, eles passaram e viram aquele homem caído e eles passaram de largo, ou seja, eles deram a volta, eles não se atentaram à dor daquele homem. Mas teve um homem ali, um samaritano, que quando parou, ele ajudou, ele acolheu, colocou sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem, pagou para que aquele homem fosse cuidado. E isso para mim é o cristianismo, porque Jesus falou, faça o mesmo. E é exatamente isso que eu entendo por ser santo. É você ser parecido com Cristo, é você ter cada vez mais as atitudes parecidas com aquilo que Cristo faria. Então, se você quer saber se algo que você está fazendo está te levando à santificação ou ela está fazendo um movimento contrário, basta você pensar nessa máxima. Aquilo que eu faço, Cristo faria o mesmo? Nas palavras de Kant, será que se eu elevar a minha atitude ao universal, será que eu vou trazer um colapso à humanidade ou eu vou trazer um bem-estar a todos? Basta você colocar nesses 2 filtros que você vai entender se você está buscando a santificação ou não. Nesse meu último minuto eu quero passar os meus contatos. Hoje, sexta-feira, é o dia que nós distribuímos 1000 refeições lá no centro da cidade de São Paulo. São 1000 marmitas toda sexta-feira. Hoje é um baita desafio. Se você puder me ajudar, se você quiser conhecer esse projeto, entra nas minhas redes sociais. Eu estou aqui no Instagram, Facebook, no Twitter, no YouTube. Se você digitar Luciano Scala, e o Luciano Scala igual está escrito aqui embaixo, ESCALA, Luciano Scala, você vai ter mais informações. Nós estamos construindo uma cozinha de 100 metros quadrados para fazer esse projeto, aumentar essa quantidade de refeições, e nós estamos precisando de parceiros, de amigos, de doações, e toda ajuda ela é muito bem-vinda. E se você precisa de ajuda com dependência química, tem algum parente, algum amigo que está com problema nas drogas aí, envolvido com drogas, entre em contato comigo e com o maior prazer eu estarei passando aí mais informações e tentando ajudar essa pessoa, tá bom? Facebook, Twitter, Instagram, Luciano Scala, ou no meu WhatsApp, que é o 011 aqui em São Paulo, 964242661. Valeu, bispo, obrigado. Eu que agradeço. Reverendo Lucas Rezende, 3 minutos também para o senhor dar suas considerações finais, passar seus contatos, por favor. Tá joia, bispo Emerson, primeiramente agradecer aqui, né, o convite que veio aqui diretamente do pastor Cruvinel e a receptividade do senhor aí no programa. É um prazer conhecer a Adore Mais, a rádio, que, como o senhor falou, eleita a rádio, melhor rádio de 2022, né? Pesquisa popular. Então eu fico feliz em conhecer esse instrumento precioso aí que tem, sem dúvida nenhuma, sido usado aí por Deus
para a edificação em programas como esse, né, para a adoração, né, no sentido do povo de Deus ter acesso aí à boa música cristã. Que Deus abençoe esse veículo de comunicação. Eu vou terminar aqui o programa da maneira como eu comecei, no que tange a perspectiva aqui da santidade, né? Eu falei sobre a santidade relacionando-a com a glória de Deus. Eu acredito que esse processo de santificação que acontece, né, após a conversão, né, vamos dizer que a regeneração, a conversão aí seja o nascimento, a santificação é esse crescimento, de modo que a vida humana cumpra a sua finalidade. Para que você nasceu? Essa pergunta que o ouvinte precisa se fazer nesse final de manhã. Para que você nasceu? E olhar para a Escritura para encontrar a resposta. E nós vamos encontrar que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém, diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:36. O mesmo apóstolo, quando escreve para a igreja de Corinto, né, na primeira epístola, capítulo 10, verso 31, diz que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu acho que a santidade tem a ver com isso, é você, a cada ato, que quer que seja, é o marido para a glória de Deus, a esposa para a glória de Deus, é a mãe para a glória de Deus, o pai para a glória de Deus, o filho para a glória de Deus. Acho que isso tem a ver com a santidade, é você viver de uma maneira separada deste mundo caído, onde o pecado se sobrepuja a natureza humana, mas nós podemos vencer o pecado, podemos ser libertos do pecado em Cristo Jesus, como o pastor Cruvinel te chamou, já te convidou nessa manhã, né? E esse de fato é o nosso compromisso. Eu quero terminar aqui, então, chamando você a considerar isso, a viver para a glória do seu Criador, a ter prazer na glória de Deus, a tomar um copo de água fria com muita gratidão no coração, de maneira santificada. E então cada atitude nossa será santa se ela é feita para a glorificação de Deus, e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, nas pessoas à sua volta, a percepção de algo diferente. Vão perceber, não, tem alguma coisa diferente ali, não, ele serve a um Deus vivo e de repente o nome de Deus é lembrado através da sua maneira santa de viver. Termino, pastor Bispo Emerson, recomendando a minha rede social, Instagram, Reverendo Lucas Rezende, dessa maneira mesmo, Reverendo Lucas Rezende, e a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, que é a igreja que eu sou pastor, aqui na Zona Oeste de São Paulo, Rua Dr. José Elias, 67, ali próximo à Rua Cerro Corá, bem próximo aqui na Zona Oeste de São Paulo. Muito obrigado, Bispo Emerson. Tá certo, eu que agradeço, reverendo pastor Roberto Cruvinel, muito obrigado, meu irmão, por mais uma vez estar aqui conosco, pastor Roberto Cruvinel, que eu conheço há anos e anos e anos. Pastor Roberto, por favor, suas considerações finais e os seus contatos, por favor. Tem aquele curso especial hoje para o nosso ouvinte? Vou falar do curso no final, mas deixa eu dizer a você o seguinte. Santificação não é a cor de uma roupa nem o tamanho do cabelo. Santificação não é uma prática litúrgica. Santificação é saber que se você é salvo e vai morar no céu, Jesus está contigo todos os dias da sua vida. Ele está olhando. Ele está observando. Como é que você gostaria de deixar Jesus? Alegre ou triste? Santidade é isso. Está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século. Mesmo porque o mundo jaz no maligno e nada temos com ele. Me perguntam se existe extraterrestres, eu digo, existe, somos nós não somos desse mundo. Nós vamos morar no céu, nós não somos do mundo. O texto diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está afastado de Cristo, volta para Cristo. Se você nunca recebeu a Cristo, faça uma oração simples e singela. Você não precisa de muita coisa. Jesus entra no meu coração, perdoa meus pecados, você vai ser salvo. Caminha para uma casa de oração, seja ela a denominação bíblica, não é a mais próxima, a bíblica que estiver próximo da sua igreja. Como é que eu sei, pastor? Pega a Bíblia, quando o camarada fala lá, e leia, abre e leia. Né? E aí Deus vai te ajudar, tá bom? Deixa eu te falar, eu sou diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. Nossa escola é uma escola com mais de 20 anos de existência, reconhecida por 2 convenções da Assembleia de Deus, é interdenominacional. Se você quiser estudar teologia de forma séria, me manda uma mensagem, mas você diz, eu ouvi no Bispo Emerson, eu vou te dar um desconto, além das promoções que já temos, tá? Ou te mando um brinde, alguma coisa de boa você vai ganhar. Então você manda a palavra teologia no meu Instagram.
No meu WhatsApp, aliás, 11 967 66 5787. Curso básico, 24 matérias, médio, 36 matérias, avançado, 47 matérias, mais monografia. 11 967 66 5787. Se quiser estudar grego, entra aí no meu YouTube, no site teologiacursos.com.br, grego online, escatologia online, pneumatologia online. Os cursos teológicos são apostilados. Se quiser me convidar para palestras, 11 967 66 5787 no WhatsApp. Quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube, que muitos desses debates estão lá, pastorrobertocruvinel.com.br. Gostei desse negócio da monetização. O pessoal ajudar, né? Porque nós fazemos a obra com muita alegria. Pastor Roberto Cruvinel, e também no meu Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. Obrigado, bispo. Eu Obrigado. que agradeço. Foi bom estar aqui hoje, o negócio ferveu, foi legal. Foi bom. Você não tá bravo comigo, não, né? Acho que não. Tá bom. Olha o meu sorriso, o sorrisão. Cadê o sorrisão? Ó. Então pode vir outro dia. Senão não ia te chamar mais também. 11 96 766 5787. Fala que você ouviu o pastor Roberto Cruvinel aqui. Pede um desconto. Pede mesmo, ó. Vou dar uma dica pra você. Não deixa o pastor Roberto. Não firma pro Cruvinel agora, não. Chora que ele dá um desconto legal, hein? Se você chegar lá pra ele e falar, olha, faz um preço bom aí, ele faz mesmo. Pastor Roberto Cruvinel faz. Então, você quer aprender o grego bíblico, você quer fazer o hebraico, quer aprender, então entra lá, 967665787, tá? Teologia e grego, desculpa, hebraico não, né? É grego e teologia, 967665787, liga lá, pastor Roberto, fala com ele. Bom, vamos a um break, eu volto já com vocês. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da quebra da maldição. Você já foi vítima de macumba, olho gordo ou inveja? Já está cansado de tanto fazer correntes para quebrar estas maldições? Então venha estar conosco neste domingo, onde estaremos determinando a libertação definitiva de todo mal em sua vida. Grande Domingo da Quebra da Maldição, no Brás, às 9 da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, e vamos agora às nossas considerações finais. Bom, falamos hoje sobre santidade, né? E é a terrível coisa que acontece, porque neste domingo agora, em todas as nossas igrejas, nós teremos aí o grande domingo da libertação, do livramento, né? Para as pessoas que elas muitas vezes dizem assim, bispo, eu fui aí vítima de uma inveja, de uma palavra ruim, de uma palavra de morte, lançaram uma palavra de engano e desde que essa palavra foi lançada, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nós teremos o domingo desta quebra. Por quê? Porque algumas pessoas elas acham
que para elas estarem livres de todas essas coisas, elas terão que viver em santidade, né? Então, eu tenho que viver em santidade, eu não posso cometer nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado, senão eu não vou ter essa vida com Deus. E na realidade, como nós aprendemos aqui hoje no bate-papo, né, todos nós temos as nossas falhas. Você sabe que muitas vezes o cristão, ele não entende o que significa a graça, o favor imerecido, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E acha que muitas vezes eu vou ter que ter uma vida perfeita diante de Deus. Não tem como você ter esta vida perfeita diante de Deus, porque todos nós vamos falhar, todos nós erramos. É uma pena que a igreja evangélica até hoje, ela busca o caminho da bênção através da santidade. Então, se eu tiver perfeito, se eu não pecar, se eu não cometer nenhum erro, Deus vai me encher de bênçãos. E se eu cometer alguma falha, algum erro, algum pecado, Deus vai me punir, vai me castigar. Quando na realidade, a graça significa o favor imerecido de nosso Deus, favor imerecido do nosso Senhor. E quando vivemos pela graça, sabemos que não temos méritos, mas que o coração, ele procura andar diante de Deus com santidade, fazendo a vontade do Senhor, procura dar o melhor para Deus. E é nessa vontade, como diz Paulo, nesta vontade que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo uma vez por todas. Nesta vontade, ou seja, sabemos, é tipo aquele filho que sabe assim, olha, meu pai é tão bom profissional, meu pai é marceneiro tão bom, que por mais que eu faça uma mesa, eu nunca vou chegar perto daquela que o meu pai faz. Mas eu vou fazer o meu melhor e meu pai vai ficar feliz com isso. É a nossa vida diante de Deus. Saber que Deus ele é tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso, que nunca nós, com as nossas capacidades, o nosso corpo carnal, né, com as nossas deficiências, nós nunca vamos chegar perto do que é Deus. Mas podemos dar o nosso melhor. É tipo aquela pessoa, sabe que você sabe que ela tem um monte de dificuldades e ela faz sei lá, a senhorinha, aquela vovozinha chega ali, ela vai trêmula fazer aquela roupinha de tricô para você e ela faz, e às vezes você vê que tem alguns pontos lá que ela errou, mas ela fez com tanto amor, com tanta dificuldade. Você vê a sua vovozinha de quase 100 anos fazendo aquela roupa, você vai ficar feliz, falar, poxa, vó, obrigado. Você vai saber que não ficou perfeita, não ficou perfeita, mas você sabe que ela, na sua capacidade, ela deu o melhor para fazer aquilo lá. Quando Jesus ele pede oferta, é muito interessante isso, porque uma mulher dá 2 moedas, e não eram 2 moedas assim como se pensa no dia de hoje. Ela deu uma moeda de R$1 e uma de 50 centavos, que às vezes você encontra até na rua, você está andando na rua, você encontra uma. Não, a mulher não deu 2 moedas que não tinham valor. A mulher deu todo o salário dela, tudo que ela podia, tudo que ela tinha. Quando Jesus pede oferta, a mulher vai dar. E aí Jesus fala, olha, essa mulher deu mais do que todos, ficou muito feliz, ele se agradou com o desejo daquela mulher. Por quê? Porque ela, na sua dificuldade, ela fez o melhor para Deus. Então, santidade é isso, meu irmão, é sempre você dar o seu melhor para Deus. Independentemente se é perfeito, se não é, Deus não está em busca de perfeição, porque se ele tivesse em busca de perfeição, nós estaríamos no jardim do Éden até hoje, ou seja, Adão não teria saído, não haveria uma prova para que Adão abandonasse o jardim do Éden. Essa prova que aconteceu já era algo predestinado por Deus, que não tinha como ficar ali. Então, Deus nos criou já com defeitos para mostrar que na questão do defeito, na questão da nossa carne, nós podemos sim também servir a Deus. E é um grande desafio isso, porque quando nós temos ali os desejos da carne, as vontades da carne, e nós abdicamos disso para agradar a Deus, é isso que Deus se agrada, é isso que Deus ama. Como eu falo sempre lá na comunidade Cristã Amor e Graça, as pessoas muitas vezes elas vêm de longe. Eu acho lindo, maravilhoso quando uma pessoa ela vem lá de longe, pessoas que vêm de Barueri, Carapicuíba, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Santo André. A pessoa ela atravessa São Paulo inteirinho, Mauá, a pessoa vai ali, né? Às vezes ela mora lá em Diadema, ela pega ônibus para vir para a igreja, Abaquara, ela vem da Zona Sul, a pessoa vem lá de Interlagos, Santo Amaro, só para estar ali na comunidade Cristã Amor e Graça. Quando a pessoa faz isso, ela mostra o que para Deus? Senhor, eu não sou santo, eu não sou perfeito, mas o que eu posso te dar, eu te dou. O melhor que eu posso fazer, eu te faço. Aquilo que eu tenho condições de dar para ti, eu dou.
Eu sei que é pouco diante da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua unção, Deus, mas é o melhor que eu posso dar. E é nessa vontade, a Bíblia diz que é nessa vontade que nós estamos sendo santificados mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta vontade, quando nós temos esse desejo, sabe, de agradar a Deus, de dar o nosso melhor, que nós nos esforçamos para fazer coisas grandes para Deus, isso tudo agrada ao Senhor e faz coisas grandes, sobrenaturais acontecerem na nossa vida. Então, meu irmão, você não pode perder esta oportunidade de servir a Deus, de dar o seu melhor para Deus, de estar ali com todo o seu amor, de todo o seu coração servindo ao Senhor, porque nesta vontade, com certeza, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida, Deus vai prevalecer nos seus caminhos e grandes coisas serão feitas na tua vida. Isso é santidade, isso é apresentarmos para Deus santidade. Sabedor que eu sou pecador, que eu tenho um monte de falhas, que eu tenho muitos defeitos, mas sempre eu dou o meu melhor para Deus, sempre eu procuro fazer o meu melhor para Deus. Não é a perfeição de você falar assim, puxa vida, agora eu tenho uma carne perfeita, uma carne que não peca, uma carne que não erra, agora tenho uma perfeição segundo a carne. Não é isso, mas você procurar sempre dar o seu melhor para Deus, para agradá-lo em todos os aspectos, tá bom? Bom, chegamos ao final da nossa programação. Quero convidar você a conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça. Neste próximo domingo, agora estaremos com você em reuniões especiais. Você não pode perder. 9 da manhã e 18 horas eu estou com você na nossa sede no Brás, na Celso Garcia, número 243. Estamos ali juntos com você. Em Guarulhos, São Miguel Paulista, na Lapa, em Mogi das Cruzes, todas as nossas igrejas. Este domingo com as portas abertas, esperando por você. Principalmente no Brás, se você puder estar comigo 9 horas da manhã, faz esse esforço, vamos aproveitar esse final de semana tão abençoado aí, né, que nós vamos ter esse dia tão especial de quebra de maldição, de quebra de morte, você que está aí doente, a doença é uma maldição, vamos arrancar isso aí da nossa vida, vamos viver com saúde, né, você que está aí carregando uma negatividade na tua vida durante anos. Bispo, desde que minha irmã brigou comigo, ela falou que nunca mais eu ia ser feliz no meu casamento, nunca mais nada deu certo para mim. Bispo, desde quando eu era lá do espiritismo ou de outra igreja, o pastor falou que eu nunca ia ser feliz na vida sentimental, nada dá certo para mim. Vamos quebrar essa maldição, vamos mostrar para o nosso Deus que nós somos filhos dele e herdeiros do Senhor. Jesus disse que se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Então não vamos deixar essa situação desta maneira. Vamos quebrar toda essa maldição e vivermos o melhor de Deus. Então estou esperando por você. Brás, Avenida Celso Garcia, número 243, neste domingo, 9 horas da manhã e às 18 horas. Se você mora em Curitiba, está me ouvindo de outro lugar, não esqueça, acesse o nosso canal do YouTube, canal Amor e Graça. Vai no seu YouTube, baixa lá, clica ali Amor e Graça para você não perder esta reunião. E se você quiser ouvir a Rede Amor e Graça 24 horas por dia, baixe o aplicativo Amor e Graça no seu celular, que você tem acesso à nossa rádio 24 horas por dia. Então, baixe aí o Amor e Graça ou entre domingo 9 horas da manhã no canal do YouTube, na sua TV ou no seu aparelho celular. Entra aí no Amor e Graça para você não perder esta reunião. Deus vai mudar completamente a tua vida e mostrar que Ele é um Deus maravilhoso, tá bom? Vamos ao nosso sorteio. Nós vamos hoje sortear 2 livros dos Sentimentos. Olha, tivemos 444 pessoas que participaram durante a semana. Você está vendo os nomes delas aí. Vamos ver quem ganhou o primeiro livro dos Sentimentos, as pessoas que participaram do nosso programa. Primeira pessoa que ganhou o livro dos Sentimentos foi o Wellington Meirelles. Parabéns, Wellington. Ei, Wellington, ganhou o livro dos Sentimentos, hein? Maravilha, participa sempre do nosso programa no YouTube. Hoje ganhou o livro dos Sentimentos. Agora vamos sortear o livro para quem deu um like para nós, para quem deu o joinha. Você que sempre entra no canal Amor e Graça, dá um joinha. Poliane Nunes, olha, a Poliane ganhou o livro. Ela é nova, hein? Nova de programação, tá aí começando com a gente. Poliane, parabéns, você ganhou o livro dos Sentimentos. Vocês dois, o Wellington e a Poliane, entrem em contato conosco no WhatsApp 965049910 para vocês saberem como é que vocês vão retirar o livro dos Sentimentos, tá bom? Gente, olha, um beijo no teu coração.
Ótima semana para você, melhor semana da tua vida, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. E domingo, hein? Domingo nós vamos nos encontrar na Comunidade Cristã Amor e Graça. Bispo, eu nunca fui na Comunidade Cristã Amor e Graça, quero conhecer, vou conhecer a igreja domingo agora, então eu vou estar te esperando, hein? Avenida Celso Garcia, 243 no Brás, pertinho ali da Rua Bresser. Se você vai de metrô, desça no metrô Bresser. Se você vem de ônibus, desça ali na frente da igreja praticamente. E se você vai de carro também, estamos ali perto ali da Rua Jolie, próximo à Rua Jolie, você vai encontrar a Comunidade Cristã Amor e Graça, Avenida Celso Garcia, 243 do Brás, neste domingo agora. Grande domingo de vitória, domingo de bênção, domingo de quebra de maldição. A maldição não vai mais ter poder sobre a sua vida, porque Jesus é maior do que qualquer maldição, tá bom? Domingo eu te espero lá. Beijo no coração. Segunda-feira estamos de volta ao vivo com mais um Respondendo Suas Dúvidas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Tchau, tchau para todos. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da quebra da maldição. Você já foi vítima de macumba, olho gordo ou inveja? Já está cansado de tanto fazer correntes para quebrar estas maldições? Então venha estar conosco neste domingo, onde estaremos determinando a libertação definitiva de todo mal em sua vida. Grande Domingo da Quebra da Maldição, no Brás, às 9 da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades.